Olá, gente querida! Hoje é dia 11 de agosto e a igreja celebra a memória de Santa Clara, discípula, amiga de São Francisco de Assis, que com ele funda a segunda ordem, a Ordem das Clarissas. E foi uma grande mestra e uma grande mãe espiritual. Chegamos no dia de hoje ao texto de Mateus capítulo 18, o famoso discurso sobre a igreja. Hoje temos Mateus 18, de 1 a 5, o versículo 10, e depois do versículo 12 ao versículo 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os meus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, gostaria de dizer uma palavra primeiro sobre o todo do capítulo 18. Nós já estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, já sabemos que nos capítulos 5 a 7, aí Jesus realizou o discurso do monte, o Sermão da Montanha. No capítulo 10, o discurso sobre a missão. No capítulo 13, o discurso em parábolas. E agora chegamos ao discurso sobre a igreja, ou discurso eclesiológico. Aí temos certamente material tradicional, dito, obviamente, por Jesus, orientações que Jesus deu para a comunidade dos discípulos e discípulas do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, aqui temos um trabalho redacional de São Mateus, e ele como que junta e reelabora este material sobre as comunidades cristãs à luz dos grandes desafios que as suas comunidades viviam na década de 80. Então, são várias instruções para a comunidade eclesial. O discurso deste capítulo 18 tem claramente duas partes, versículos 1 a 14, e aqui a temática gira em torno da humildade, do cuidado com os pequenos, aqueles que estão em perigo, digamos assim, de se perderem, sobretudo por causa do escândalo. O texto de hoje pula exatamente os versículos 6 a 9, que tratam do escândalo. Mas a primeira parte do discurso, versículos 1 a 14,
estes versículos tratam da humildade dos pequenos, dos que se perdem, dos que se desgarram e, inclusive, da possibilidade do escândalo no seio das comunidades eclesiais. A palavra forte desta primeira parte do capítulo é a palavra pequeno, pequenino, menino. A segunda parte, versículos 15 a 35. Aqui a temática gira em torno do tema da fraternidade eclesial. A correção fraterna, o perdão generoso, a reconciliação. A palavra forte aqui é irmão. Então, se quisermos duas palavras para compreendermos o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, juntemos a palavra menino na primeira parte e a palavra irmão na segunda parte. E ambas as partes terminam com uma parábola. A primeira parte termina com a parábola da ovelha perdida, que acabamos de escutar, versículos 12 a 14. E a segunda parte termina com a parábola do empregado cruel e implacável, versículos 23 a 35. Ao mesmo tempo, há uma palavra dita no final de cada uma das partes sobre o desejo do Pai. No versículo 14, se diz: meu Pai não quer que nenhum se perca. No versículo 35, se diz: meu Pai vos tratará assim, se não perdoardes o irmão. Então, essa é um pouco a estrutura do capítulo. Duas partes, uma a 14 e depois de 15 a 35. A primeira parte se conclui com a parábola da ovelha perdida. A segunda parte se conclui com a parábola do empregado cruel que não quer perdoar o seu amigo, o seu colega de trabalho. Ambas as partes se concluem com uma frase relativa à vontade do Pai. Qual é o contexto? É o contexto da vida comunitária cristã. Logo percebemos que as comunidades mateanas não são comunidades de puros e santos. Há ambições, há desejo de grandeza, há escândalos, há problemas com os pequenos e pobres, há pecadores graves. E Mateus, como pastor desta comunidade, ele vai orientando, recordando aquilo que Jesus disse e aplicando à vida comunitária. E o grande desejo das comunidades mateanas é exatamente reintegrar o pecador na comunhão eclesial. São discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Vivem da memória da palavra do Mestre. Por isso que é tão importante o cuidado com os pequenos, com os perdidos, com os pecadores. Como é importante a oração comunitária, a fé como adesão pessoal e comunitária a Jesus Cristo, a consciência de que Jesus está no meio desta comunidade eclesial. É uma comunidade também na qual o Pai dos céus é fundamentalmente presente. E aí nasce o desejo de humildade, de serviço, de reconciliação e perdão. Olhando de modo muito rápido para o texto que a palavra de Deus de hoje nos oferece, temos então a primeira pergunta, especialmente os versículos 1 a 4, é: quem é o maior? Percebam que nós já tivemos há poucos dias certa confusão envolvendo Tiago e João. No Evangelho de Mateus se diz que foi a sua mãe, a mãe deles, que vai a Jesus e pede os primeiros lugares. Então há, de fato, briga pelos primeiros lugares. Há um desejo de proeminência, um desejo de colocar-se acima dos outros,
quem é o maior? Essa é a pergunta de muitos discípulos. E a resposta de Jesus é muito interessante. A resposta de Jesus utiliza a palavra grega paidion. A palavra grega paidion tanto significa menino, criança, como também significa servo, o criado. Portanto, quem quiser ser o maior deve ser como criança. E a criança, na sociedade do tempo de Jesus e também nas comunidades mateanas, a criança não tem nenhuma segurança, não tem nenhum prestígio. A criança é como o servo, é como o criado. Portanto, no reino de Deus, o grande deve se tornar pequeno e o pequeno se torna, na verdade, modelo, porque ele é aquele que serve. Todos devem se renderem ao serviço, à doação da vida e à negação de todo e qualquer privilégio humano. O versículo 5 e o versículo 10 continuam na mesma perspectiva, mas a temática fundamental é a temática do acolhimento. Acolher a criança, acolher o pequenino, não desprezar nenhum dos pequeninos. E Jesus explicita este elemento com a parábola da ovelha perdida, nos versículos 12 a 14. São 100 ovelhas, uma se perde, o pastor é capaz de deixar as 99 ovelhas nas montanhas para ir em busca daquela que se extraviou, recuperá-la e trazê-la e viver a experiência da alegria por ter recuperado o irmão. Fundamentalmente, a comunidade de Mateus é uma comunidade da misericórdia. Eu fico muito impressionado em perceber como as comunidades eclesiais mateanas têm princípios fundamentais da eclesiologia, da compreensão de igreja do Papa Francisco. O Papa Francisco, na verdade, escolheu como lema do seu ministério exatamente uma frase da conversão de Mateus. Cristo o vê, Cristo o olha, Cristo o elege, o escolhe com misericórdia. É essa a expressão fundamental do lema do ministério do Papa Francisco. A igreja, as comunidades cristãs, não são comunidades de perfeitos, de santos, são comunidades de frágeis, pequenos, pessoas que se extraviam e até pecadores, mas ao mesmo tempo aqui se experimenta a presença de Cristo ressuscitado e o poder regenerador da misericórdia de Deus. Oremos para que nossa igreja seja cada vez mais uma igreja samaritana, uma igreja que cuida dos pobres, uma igreja que vai à procura daqueles que se desviaram e com misericórdia e compaixão reconciliam e reintegram. É muito bonito na Amoris Laetitia, quando o Papa Francisco fala do itinerário, do caminho da misericórdia. Acolher, acompanhar, discernir para integrar. É essa a eclesiologia de Mateus neste capítulo 18. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.